A alma. Questão 134. Que é a alma? Um espírito encarnado. Letra A. Que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. Nós precisamos entender uma diferença básica que existe entre alma e espírito. Alma e espírito, em essência, é a mesma coisa, mas nos detalhes tem uma grande diferença. O espírito está pleno, está fora do corpo, ele tem total consciência de si e dos seus defeitos, das suas alegrias, das suas tristezas, enfim, de acordo com o seu processo evolutivo, ele tem uma plenitude de conhecimentos, de saberes inerentes às suas conquistas evolutivas do passado. Quando ele reencarna, ele tem a limitação do corpo. Então, esse espírito encarnado, limitado pelo corpo, alma. A questão é plenamente filosófica, para a gente entender que, quando o espírito é preso ao corpo, aqui encarnado a gente fala assim, eu quero ganhar na Mega Sena. Aí você chega de noite lá, seu protetor fala assim, olha, olhando aqui sua ficha, se você ganhar, você perde tudo que você quer ganhar. Aí você não vai querer. Olhando a sua ficha, eu sei que você não vai fazer caridade nenhuma, porque você é muito egoísta. Se você tiver dinheiro, você nunca vai querer olhar para pobre. Olha aqui a sua ficha. Então você não vai querer ganhar na Mega Sena. Embora você chega, acorda cheio de esperança, vai pegar o resultado, aí você não ganhou mesmo. Que já não é que fala assim, ganhou, teve um ganhador da cidade X. Você não é da cidade X. Ou seja, nós estamos aqui então sujeitos a uma lei e é uma lei que quer que você evolua como espírito. Então, por mais que você queira tomar determinadas atitudes, determinadas ações, você está sob o limite dessa lei. Então, você é uma alma. O espírito ele está sob o limite de várias leis também, mas ele tem plenos conhecimentos, plenas possibilidades dentro do seu patamar evolutivo daquilo que ele realmente é. Letra B. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos? A mesma coisa? Sim. As almas não são senão os espíritos, antes de se unir ao corpo. A alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem um invólucro carnal para purificarem e esclarecerem. Então, nós já explicamos antes as limitações, e enquanto estamos encarnados, nós vamos trabalhando as nossas toxinas psíquicas para nos purificar e nos esclarecer daquilo que falta-nos a aprender para buscarmos um aperfeiçoamento maior. Questão 135. Há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Há um laço que liga a alma ao corpo. Esse laço é chamado de perispírito. E o perispírito ainda tem o cordão de prata que vai ficar preso mesmo. Quando a gente sai, ele tem uma elasticidade de acordo com o seu padrão evolutivo. Vamos ver no decorrer do estudo. Letra A. De que natureza é esse laço? Semimaterial, isto é, de natureza intermediária entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois se possam comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e, reciprocamente, a matéria sobre o espírito. No livro Evolução em Dois Mundos, nós vamos ver o André Luiz falando do bióforo. Bióforo é uma célula meio física, meio espiritual, que faz a relação que a gente pode chamar de interface entre o corpo e o espírito. E essas células, bióforo, elas passam para o corpo físico as vibrações das nossas emoções, dos nossos sentimentos, e passa para o nosso perispírito as energias dos nossos alimentos, que aquilo que a gente come vai passar para o sangue, vai interferir no nosso sistema nervoso e vai para o nosso perispírito. Então temos que prestar bastante atenção, procurar nos esclarecer para agirmos de forma a não nos ferir gratuitamente. O homem é, portanto, formado de 3 partes essenciais. Primeiro, o corpo, ou ser material análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. A alma, espírito encarnado, que tem no corpo a sua habitação. Então, o corpo, tanto dos seres humanos como seres animais e vegetais, são compostos de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e mais os demais sais minerais, dentro de uma proporcionalidade e de acordo com as ligações celulares também, mas é sempre os mesmos componentes. Então, o corpo físico. A alma,
que é o espírito encarnado, composto de uma matéria psi, ultra transcendente, que nós não conseguiremos definir tão cedo, mas é uma energia, uma vibração, é uma matéria sutil. O terceiro, o princípio intermediário, ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório para o espírito e liga a alma ao corpo, tais num fruto, o germe, o perisperma e a casca. Então nós temos, e dá o exemplo, vamos pegar uma maçã, só nós temos a casca, tem o perisperma em torno da semente e o germe da semente lá no centro, bem protegida. E então o perispírito vai ser o quê? Vai ser aquilo que envolve o nosso corpo físico. Nós já mostramos no estudo anterior as imagens didáticas da forma que é constituído o perispírito. Aqui nós temos um perispírito doente. Aqui um tratamento espiritual. Um perispírito saudável. Então, o nosso perispírito é essa energia aqui, e cada um vai tê-la numa distância X. A do Chico Xavier, segundo alguns dados, era maior do que 25 metros. Aí tem gente que fala 25 quilômetros, vamos ficar com metros que é melhor. E a grande maioria das pessoas tem 25 centímetros de luz quando tem. Quando se usa droga, quando se usa muitas substâncias químicas, essa energia se contrai e fica menor. Bom, aqui nós temos os chakras, a representação dos chakras, o corpo etérico padrão. Esse aqui é onde fazem as cirurgias espirituais e é aquele que nós vamos deixar quando morrermos. O corpo emocional, o corpo mental, onde vêm as nossas doenças. A homeopatia mostra muito bem para nós que as doenças, enquanto estão em nível mental, é a hora que está mais fácil de serem tratadas. Aqui, um corpo astral, que seria um emocional de outras vidas, vamos dizer assim. O etérico padrão, que nos dá a aparência que temos, vai ajudar a moldar nosso corpo segundo a nossa aparência. O causal, que é o nosso HD, onde registra-se todo o nosso histórico de vida. E aqui é o espírito, o corpo celestial, essência divina, vai ter vários nomes. Você pode encontrar explicações sobre isso no livro Mãos de Luz, de Barbara Embriana, não é um livro espírita. E a interferência desses corpos na nossa saúde, você vai encontrar no livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, onde fazemos uma abordagem do ponto de vista homeopático, do ponto de vista espírita, para melhor entendermos os adoecimentos. Está aí, Mãos de Luz. Questão 136. A alma independe do princípio vital? O corpo não é mais do que envoltório, repetimos-lo constantemente. Esses desenhos que nós vimos aqui atrás, vamos voltar lá. Então, o princípio vital que nós absorvemos do universo e vamos devolver de novo para o universo, vai estar, entendo eu, na sua maioria, deste corpo aqui. E aí vai ser, nós podemos gerar mais quando meditamos, quando oramos, como praticamos nossas boas ações, e podemos perdê-lo quando participamos de determinados atos libidinosos, ficamos falando mal da vida dos outros, entrando naquela corrente de pensamentos negativos. Então, continuando, o espírito, o corpo, o princípio vital, é uma essência que nós absorvemos do princípio do fluido cósmico universal para nos ajudar a manter vivo. Todos os seres vivos absorvem do fluido cósmico universal esse princípio vital para se manter vivo. Letra A. Pode o corpo existir sem alma? Pode, entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre alma e corpo. E aqui vem determinadas situações, determinadas informações que geram alguma polêmica, porque nós vermos o livro Missionários da Luz, quando vai tratar da reencarnação do Segismundo, há um trabalho muito grande, desde o pré-conceptivo, até que a família faça as pazes com Adelino,
Até que Segismundo faz as pazes com Adelino, que era seu desafeto no passado e agora ia ser seu pai, e mesmo assim aquilo ali não está bem ajustado. E eles então preparam a reencarnação de Segismundo e mostram-nos toda a etapa, todo o processo. Se bem que Segismundo era alguém que ia ter uma missão muito grande perante a doutrina espírita aqui na Terra. Não sabemos quem ele é, mas sabemos que teria essa missão, e por isso ele tinha que ter uma preparação muito especial. No livro Missionários da Luz, é um livro importante para a gente estudar, para a gente ter uma ideia. Mas vamos nos ater à explicação que ele está dizendo aqui. O corpo pode ter vida sem alma. Como que ele está dizendo isso? Então, o corpo, como que ele vai estar existindo sem alma? Ele morreu, nós estamos diante de um cadáver, ele não vai ser evaporado. O corpo está ali, mas não tem vida. A alma já saiu. Enquanto que depois dessa união, se haver estabelecido, a morte do corpo rompe os laços que o prendem. A alma e esta o abandona. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Então, à medida que o corpo esgotou suas energias, morreu, não tem mais como o espírito mantê-lo vivo, não adianta, vai morrer mesmo. Letra B. Que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Simples massa de carne, sem inteligência, tudo o que quiserdes, exceto um homem. Então, para termos inteligência, para termos movimento, para termos vida, precisamos da alma, da presença da alma, senão não temos vida. E as pessoas vão falar assim, e o feto, ele tem alma? Leia o livro Missionários da Luz, que vai te ajudar a responder que sim, a alma está presa, ajudando a formar o corpo. Existem exceções? Pode ser que sim, mas não vamos afirmar. Questão 137. Um espírito pode encarnar a um tempo em 2 corpos diferentes? Não, o espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente 2 seres distintos. Vê o livro dos Médiuns, capítulo 7, da bicorporeidade e da transfiguração. A bicorporeidade só existe entre os espíritos, quando eles podem irradiar do seu pensamento para 2 lugares distintos e às vezes até manter conversação nesses lugares. Já a transfiguração é quando uma pessoa encarnada muda-se a sua fisionomia quando incorporada por um espírito. Tem médiuns que ele assume a aparência do espírito que incorpora. É uma situação rara, mas é uma situação que existe. Questão 138. Que se deve pensar da opinião dos que consideram a alma o princípio da vida material? É uma questão de palavras. Com que nada temos. Começai por vos entenderdes mutuamente. Um corpo sem alma não tem vida. Basta. Então, a criança nasceu, se não tiver alma, vai morrer. Nasceu, morreu, não vai conseguir sobreviver. E quando tem alma, vai sobreviver. Aí uma criança que nasce morta não tem alma, aí são especulações ou um estudo aprofundado que nós deveríamos fazer um grande seminário. São questões assim que dá para estender muito o assunto, nós limitamos apenas a entender que se você tem o corpo vivo, andando, pensando, ele tem uma alma. À medida que o corpo não tem mais como exercer suas funções vitais, a alma o abandonou. Ou o abandona. Aqui no caso nós temos um exemplo da alma sendo afastada do corpo físico um pouco e amparada por 2 espíritos. Ela está viva, está ali se desdobrando um pouquinho do corpo, mas com todo o aparato necessário. Questão 139. Alguns espíritos e antes deles, alguns filósofos, definiram a alma como sendo uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Não há contradição. Tudo depende das acepções das palavras, porque não tendes uma palavra para cada coisa? Ainda não temos uma grande condições de fazer grandes definições sobre a alma. Imagine no passado distante, onde não tínhamos os termos que temos hoje, por exemplo, quântico, vibracional, sutil, psíquico, psi. Então temos várias definições diferentes para mostrar a mesma coisa. Portanto, as pessoas, de acordo com a evolução dos espíritos, ele vai falar mais à frente, temos as definições. Vamos ver. O vocábulo alma se emprega para exprimir coisas muito diferentes.
Uns chamam a alma ao princípio da vida, e nesta acepção se pode, com acerto, dizer figuradamente que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Estas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital, de que cada ser absorve uma porção e que, após a morte, volta à massa de onde saiu. Essa ideia de nenhum modo exclui a de um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade. Então, todos nós temos que procurar entender que somos um ser universal, mas temos a nossa individualidade e, principalmente, a responsabilidade moral por cada um de nossos atos. A esse ser, igualmente, se dá o nome de alma, e nesta acepção é que se pode dizer que a alma é um espírito encarnado. Dando da alma definições diversas, os espíritos falaram de acordo com o modo por que aplicavam a palavra e como as ideias terrenas de que ainda estavam mais ou menos imbuídos. Cada cultura vai ter suas ideias, cada cultura vai ter seus pensamentos sobre as condições da alma depois da morte, o que é alma, o que é espírito, e muitos espíritos, ao passarem para os médiuns dentro dessa cultura, mantêm a informação tal qual ali é disseminada. Poucos médiuns têm condições de sair daquele padrão da sua identidade cultural. Isto resulta da deficiência da linguagem humana, que não dispõe de uma palavra para uma ideia, donde uma imensidade de equívocos e discussões. Eis porque os espíritos superiores nos dizem que primeiro nos entendamos acerca das palavras. Ver a introdução, a explicação sobre o termo alma, no parágrafo 2 ou no índice 2. O princípio inteligente, então, ele tem princípio inteligente nas plantas, nos animais e no homem. Cada um deles vai ter um grau de inteligência inerente à sua espécie, à sua raça, e assim vai crescendo e aperfeiçoando. No ser humano, a inteligência vai ser uma conquista do espírito, que define então sua condição evolutiva, independente de qual raça ele esteja, mas sim de como ele é e o que ele conquistou em vidas anteriores. Aqui está a alma, ou o corpo celestial, como queira, e aqui dá para a gente entender também, aqui o corpo causal, mas dá para a gente entender como que é a estrutura perispiritual. Aqui, logicamente, nessas imagens, nós colocamos de forma didática. Vai ter pessoas que vão achar ruim porque não é um livro espírita, tem gente que vai questionar demais e querer outros detalhes, não é assim, é de outro jeito, até que eles desenvolvam um celular para tirar foto dos espíritos. Nós vamos ter que ficar conjecturando e entendendo segundo aqueles que viram e conseguiram explicar para a gente, conseguiram desenhar para nós. Questão 140. Que se deve pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes, quantas são os músculos e presidindo assim a cada uma das funções do corpo? Ainda isto depende do sentido que se empresta à palavra alma. Se se entende a alma por fluido vital, essa teoria tem razão de ser. E se se entende por alma o espírito encarnado, é errônea. Já dissemos que o espírito é indivisível. Ele imprime movimento aos órgãos, servindo-se do fluido intermediário, que é o perispírito, sem que, para isso, se subdivida. Então, o perispírito é integral, ele tem o formato que nós vimos na figura ali atrás, ele é íntegro, envolve todo o nosso corpo, envolve todas as nossas células, não tem como se dividir. Agora, as nossas células têm o seu próprio princípio vital para se manterem vivas, e nosso organismo abriga milhões e milhões de bactérias, milhões e milhões de vírus que convivem harmonicamente sob o controle da nossa mente. Se a nossa mente desarmoniza, instala-se o processo patológico, o processo adoecedor. Letra A. Entretanto, alguns espíritos deram essa definição. Os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa.
ignorantes no sentido de desconhecerem, mas terem a arrogância de quererem passar para os seres humanos alguma informação, ou a deficiência do médium. Então, as coisas se modificam muito, as coisas dificultam quando o médium não tem condições de receber ou quando o espírito não tem condições de passar. Aí, nós temos que, por isso que o Kardec fez sucesso, porque ele observou todas as explicações, como eram passadas, como eram dadas, e a partir dessas explicações, ele montou todo o corpo filosófico do Livro dos Espíritos, para nós podermos entender, pegando então, no meio de tantas comunicações, aquelas que eram mais compatíveis para nos esclarecer. A alma atua por intermédio dos órgãos e os órgãos são animados pelo fluido vital, que por eles se reparte, existindo em maior abundância nos que são centros ou focos de movimento. Esta explicação, porém, não procede desde que se considere a alma como sendo o espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa por ocasião da morte. O fluido vital, ele vai estar envolvendo todo o nosso corpo, envolvendo todo o nosso espírito, e nós vamos nos fortalecendo. E o médium doa muitos fluidos. Quanto mais o médium doar fluidos, mais ele vai se sentir esgotado, cansado, e ele vai ter que refazer esses fluidos como repouso, oração, meditação e uma alimentação balanceada. Questão 141. Há alguma coisa de verdadeira na opinião dos que pretendem que a alma é exterior ao corpo e o circunvolve? A alma não se acha encerrada no corpo, qual pássaro numa gaiola. Irradia e se manifesta exteriormente como a luz através de um globo de vidro, ou como o som em torno do centro de sonoridade. Neste sentido, se pode dizer que ela é exterior, sem que por isso constitua o envoltório do corpo. A alma tem dois invólucros, um sutil e leve é o primeiro, o qual chama-se perispírito. O outro, grosseiro, material, pesado, o corpo. A alma é o centro de todos os envoltórios, como o germe em um núcleo, já o temos dito. Na figura que nós mostramos anteriormente, aquela centelha é a alma. A cerne é o espírito, aquele cerne do espírito, didaticamente falando. E o resto vai envolvendo o corpo e irradia para fora do corpo, como já vimos as fotos anteriormente. Aqui tem de novo as fotos da aura. Questão 142. Que dizeis dessa outra teoria segundo a qual a alma, numa criança, se vai completando a cada período da vida? O espírito é uno, está todo na criança, como no adulto. Os órgãos ou instrumentos das manifestações da alma é que se desenvolvem e completam, ainda aí tomam efeito pela causa. No livro Missionários da Luz, e tem mais um outro livro do André Luiz, que ele fala que o espírito vai passando por um processo de miniaturização, ele vai se comprimindo para se ajustar ao corpo da mãe e começar a moldar o corpo. Depois, ele vai fazer o processo de expansão. Naturalmente, assim como o corpo cresce, o espírito vai crescendo também. Esse é o ponto básico que nós devemos entender. Ele comprime, ele é muito elástico, então ele comprime e depois ele vai expandindo, chegar no tamanho que a criança vai chegar na idade adulta. Questão 143. Por que todos os espíritos não definem do mesmo modo a alma? Os espíritos não se acham todos esclarecidos igualmente sobre estes assuntos. Há espíritos de inteligência ainda limitada, que não compreendem as coisas abstratas. São como as crianças entre vós. Também há espíritos pseudo-sábios, que fazem alarde de palavras para se imporem, ainda como sucede entre vós. Então, tanto entre nós, como entre os espíritos, vai existir os pseudo-sábios, vai existir os mentirosos, vai existir aqueles que tentam aparecer de qualquer maneira, ou seja, todos nós temos a nossa parcela de responsabilidade, todos nós temos a nossa parcela de
necessidade de aprendizado e responsabilidade ao passar esse conhecimento, esse aprendizado. Depois, os próprios espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, cujo valor, entretanto, é substancialmente o mesmo, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem se mostra impotente para traduzir com clareza. Recorre, então, a figuras e comparações que tomais como realidade. Para os espíritos se exprimirem ao entendimento da pessoa na cultura dele e nas limitações do médium, ele vai tomar e vai agir com os símbolos que nós temos para podermos entender. E aí, cada um vai expressar-se segundo o seu conhecimento íntimo sobre as suas possibilidades interiores. Questão 144. O que se deve entender por alma do mundo? O princípio universal da vida e da inteligência, do qual nascem as individualidades. Mas os que se servem dessa expressão não se compreendem as mais das vezes uns aos outros. O termo alma, tão elástico que cada um a interpreta ao sabor de suas fantasias, também a Terra hão atribuído uma alma. Por alma da Terra se deve entender o conjunto de espíritos abnegados que dirigem para o bem as vossas ações, quando os escutais, e que, de certo modo, são os lugartenentes de Deus com relação ao vosso planeta. Ou seja, os espíritos governam os mundos. Então, a alma da Terra seria esses espíritos que governam o mundo. Mas a Terra, segundo entendem alguns, ela tem suas linhas de força, ela tem sua emanação energética, ela tem a sua irradiação vibracional, que poderíamos também entender como alma da Terra. Então aqui ele deu 3 explicações. A primeira, o local onde saem as almas que vão reencarnar. Depois, um sentido muito elástico atribuído a uma alma, a Terra, essa que eu disse, que essa energia que expande da Terra, essas linhas de força, esse campo magnético em torno da Terra, poderíamos entender, entre aspas, como alma da Terra. E a outra são os abnegados espíritos que gerenciam a nossa vida aqui, nos conduzem para o bem, que ele até usa um termo militar, o lugar-tenente de Deus. Seria tipo os capitães de Deus, para nos gerenciar os caminhos evolutivos. E aqui nós estamos mostrando de novo nossa alma, composição da nossa estrutura perispiritual, para a gente ter uma ideia do que é um perispírito. E assim como nós temos essa energia irradiante em torno de nós, acredita-se que a Terra também tenha. 145. Como se explica que tantos filósofos antigos e modernos, durante tão longo tempo, hajam discutido sobre a ciência psicológica e não tenham chegado ao conhecimento da verdade? Esses homens eram precursores da eterna doutrina espírita. Prepararam os caminhos. Eram homens e, como tais, se enganaram, tomando suas próprias ideias pela luz. No entanto, mesmo os seus erros servem para realçar a verdade, mostrando o pró e o contra. Demais, entre esses erros se encontram grandes verdades que um estudo comparativo torna apreensíveis. Então, todos nós temos que procurar entender que as informações são gradativas, as informações vão vindo com o tempo, as informações vão sendo trazidas para nós entendermos passo a passo a evolução. Então, cada etapa do nosso processo histórico, do nosso processo de vida, foi trazido partes das informações para que a gente pudesse hoje entender o que nós conseguimos entender. Questão 146. A alma tem no corpo sede determinada e circunscrita? Não, porém nos grandes gênios, em todos os que pensam muito, ela reside mais particularmente na cabeça, ao passo que ocupa principalmente o coração naqueles que muito sentem e cujas ações têm todas por objeto a humanidade. E aí, aonde vai ter maior condensação de energia,
onde vai ter maior expansão de energia, onde tiver os nossos sentimentos. Saibamos dosar nossos sentimentos para termos amor pelo conhecimento, amor pelo saber, amor pelo pensar, amor pela humanidade, para que a nossa aura se equilibre e se torne tão bonita quanto as fotos que nós já mostramos anteriormente. Letra A. Que se deve pensar da opinião dos que situam a alma no centro vital? Quer isso dizer que o espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo, por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações. Os que a situam no que consideram o centro da vitalidade, esses a confundem com o fluido ou o princípio vital. Pode, todavia, dizer-se que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Então, o coração e a mente seria a sede dessa alma, mas como nós vimos, ela é uma centelha, e como uma centelha, ela poderá e deverá estar localizada, no meu entendimento, na cabeça, irradiando-se por toda a parte igualmente. Portanto, outras pessoas vão ter mais brilho no coração quando eles têm mais amor pela humanidade e pouco conhecimento. Mas não quer dizer que o espírito, a sede da alma, a sede do espírito, esteja habitando este ou aquele órgão. Ele é uma centelha. Vamos dizer que ela possa se movimentar interiormente ao espírito, ou ficar no centro desse irradiando, enquanto nós não pudermos ter uma forma de vermos nitidamente a alma e esses pequenos detalhes da alma, apenas filosofaremos. Aqui está uma aura bonitinha, bem feita. A aura, onde estaria o espírito? A gente acredita nessa parte superior, que é onde estão os órgãos principais. Ela estaria ali compartilhando sua energia e definindo os caminhos do nosso processo evolutivo.